esposa do irmão Ney, vocês conhecem, né, pastor? Então, ela postou uma coisa interessante, aí eu peguei e repostei no status mesmo, no WhatsApp. São duas sombras, e aí um está diante da televisão e o outro está diante da Bíblia. E aí, o que está diante da televisão fala bem assim: estamos perdidos. E o que está diante da palavra, diante da Bíblia, está: estamos salvos. E aí está o ponto aqui, ó. O nosso ponto de vista depende muito daquilo que nos alimenta. Então, nesse meio a essa situação complicada de pandemia, aonde é que nós estamos olhando? Para onde é que a nossa fé está? Se é na televisão, se é na Globo, né? Muitos até afirmam que assistir a Globo você fica mais doente do que... Eita Jesus! Então, aonde é que estão os nossos olhos? Voltados para onde? Está para a palavra do Senhor, está para a televisão, está para as pessoas que estão desesperadas, né? Morrendo de medo. Porque a questão não é a gente não se importar com essa pandemia, não se importar com esse vírus, mas a questão é sabermos que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. E que se a nossa fé está em Cristo Jesus, pode vir tudo. Porque se vir ou não vir, a gente está com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Amém? Então a gente tem que estar o tempo todo na palavra do Senhor. No domingo de manhã o pastor Fernando está trazendo um estudo maravilhoso de Romanos. Sentindo no coração de trazer o estudo. A gente estava sem escola bíblica durante esses períodos. E aí ele começou a trazer estudos na parte da manhã sobre Romanos. E veio falando muito forte aos nossos corações. Nós precisamos estar observando a palavra, atentos à palavra, não deixar que essas coisas coloquem medo em nossos corações, atinjam o nosso coração, mas que o nosso coração possa estar guardados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso é o preâmbulo do prefácio, igual o pastor Fernando fala, né? Preâmbulo do prefácio. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7, 21. Vamos primeiro 7,15, vamos para o 15 primeiro. Mateus 7, versículo 15. Amém? Diz bem assim: cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconheceram por seus frutos, o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E aí ele continua: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo de Deus, eu coloco em tuas mãos agora este momento, este culto, essa palavra, que não venha nada de mim, mas que o Senhor, Pai eterno, venha falar através da minha vida ao teu povo, e que nós, meu Pai, com um só coração, com um só pensamento, venhamos, meu Pai, estar cativos à tua palavra, e que possa gerar transformação de mente, possa gerar mudança, possa gerar amor, possa gerar alegria, paz, para que nós possamos continuar essa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esses dias eu
eu estava meditando nessa palavra, faz um tempo que eu estava meditando nessa palavra, e aí uma coisa me chamou a atenção. Jesus ele veio falando alguns preceitos, algumas orientações, e ele fala aqui do fruto. Não tem como uma árvore ruim dar fruto bom, e não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. Então assim, é uma coisa bem lógica. Jesus ele trabalhava com a lógica, uma lógica fácil. Ele trazia coisas no dia a dia dos judeus, daquele povo que estava caminhando com ele. Então ele utilizava através de parábolas para poder ensinar e orientar o povo. Com isso ele falou isso. E no decorrer dessa parte ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Aí eu, meditando nessa palavra, falei, nunca os conheci. Claro que Jesus ele veio trazer um entendimento aqui, mas eu tentei aprofundar isso. Eu pensei, nunca os conheci. Por que Deus, soberano, que fez os céus e a terra, fala nessa passagem, nunca os conheci? E eles falam, nós profetizamos, nós curamos, nós falamos, nós fizemos isso e aquilo, e ele fala, nunca os conheci. E aí eu orei em cima dessa palavra e deixei. E aí com o tempo o Senhor foi falando, o Senhor ele faz isso, né? Você fica com dúvida na palavra e de repente quando você está com dúvida, você coloca em oração, o Espírito Santo de Deus te conduz e vai te dando respostas. E ele falou, e ele me trouxe a 1 Coríntios 8:2. Eu gosto de trazer referências, irmãos, então vocês vão caminhar um pouquinho na Bíblia comigo. 1 Coríntios 8:2. Ele fala bem assim, 8, versículo 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Opa, ele já me trouxe uma luz dessa palavra. A palavra do Senhor fala, Jesus mesmo fala que eu nunca os conheci. Aí de repente ele traz em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, para que Deus possa falar, eu te conheço, você tem que amar a Deus, certo? Nós temos que amar a Deus. Em meio a esse momento difícil, essa tribulação, eu falo até que nós estamos passando, tem muita gente desistindo, tem muita gente deixando de ir para a igreja, deixando de buscar ao Senhor no seu dia a dia, porque está cansando, está com medo, e com isso essas coisas como a gente tem falado aqui, o pastor falou, o irmão falou aqui, são coisas que vêm tirando a nossa alegria, vem trazendo a gente um pensamento desesperador, e isso vem fazendo com que as pessoas deixem de amar a Deus. Só que ao mesmo tempo, muitas ainda continuam tentando alguma coisa sem estar na presença do Senhor. Profetizam, curam, porque tem dons, há dons, pessoas têm dons, mas muitas vezes não estão na presença do Senhor. Muitas vezes está pecando e dentro da igreja está fazendo alguma coisa. Muitas vezes lá fora está sendo uma pessoa e dentro da igreja está sendo outra. E isso não era amar a Deus. E aí o Senhor vem falando, nunca os conheci. Mas a palavra do Senhor responde aqui, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E como é que nós podemos fazer, como a gente acha na Bíblia, como amar a Deus? Como amar a Deus? João 14, ele traz uma orientação maravilhosa para a gente. Jesus, ele responde a isso. João 14, 21. A partir do versículo 15, ele vem falando. João 14, a partir do versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então a palavra do Senhor trouxe a resposta. Então a gente pode trazer. Jesus ele traz essa de nunca os conheci. Mas como é que a gente pode ser conhecido por Deus? Conhecido por Deus é aquele que ama a Deus. E como é que nós amamos a Deus? Obedecendo os mandamentos e os preceitos do Senhor. A Bíblia fala do Espírito Santo de Deus. O Espírito, para que serve o Espírito Santo de Deus? O Senhor fala, mas aquele conselheiro que o Pai enviar em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo de Deus, ele está conosco para que possa nos ensinar e possa nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus trouxe em sua palavra. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a conhecer e a amar a Deus. A gente tem trabalhado com jovens e adolescentes, e eu tenho visto que muitos não pensam mais em batismo, não pensam mais em buscar o batismo no Espírito Santo. Eles não estão se importando tanto com isso. E o Júlio e eu, a gente tem batido muito nessa tecla, falado com eles, olha, busque a presença do Espírito Santo de Deus, mas através da palavra. A gente tem ensinado através da palavra. Eu lembro que antes de eu ir para Betel Sede, minha mãe e meu irmão, a gente estava sem igreja. A gente ia numa igreja, daqui a pouco ia em outra igreja, mas a gente tinha aquela sede por Deus, sede. Porém, a gente nunca tinha parado e fixado na igreja, nunca. Com isso, o meu sonho desde pequeno, eu sempre orava e falava, Senhor, que o Senhor possa me colocar numa igreja onde o seu Espírito está, onde eu possa crescer, onde eu possa amadurecer, onde eu possa criar raiz e onde eu possa ter um ministério. E o Espírito Santo de Deus, eu conheci o pastor Bruno, um homem de Deus. Eu estudei com ele, e com isso, ele me levou para uma conferência, como é que se fala aqui, de Anápolis, o congresso, né, Comep. Então, a partir daí, eu me fixei, o Espírito Santo de Deus me colocou na Betel. Eu não estou falando que a Betel é melhor do que muitas, mas essa foi a vontade do Senhor. Eu tinha desespero em querer. Meu sonho era batizar nas águas. O meu sonho era batizar no Espírito Santo de Deus. Mas eu não sabia como fazer. E eu orava, eu buscava, porque eu tinha um conhecimento, porque eu nasci na igreja, mas depois que muitas coisas aconteceram, a gente saiu da igreja, e mesmo assim eu tinha aquela expectativa de buscar a presença do Senhor. E eu vejo que muitos jovens e adolescentes não têm mais isso. E os pais também têm responsabilidades em ensinar no caminho. Não é o caminho, mas é no caminho. É estar junto. Se o seu filho vê você orando, se o seu filho vê você jejuando, você lendo a Bíblia, ele vai querer fazer. Claro que tem momentos de rebeldia, mas a gente vê o exemplo do pastor Samuel, pastora Keila. Então são pessoas que dão um exemplo para a gente, que a gente tem que seguir também. Nós temos que buscar amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todo o nosso viver, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Essa é a vontade de Deus, para que Deus possa falar no dia, pode falar, eu conheço esse aqui, ó. Esse eu conheço, esse é meu filho amado. Amém? Então, meus irmãos, é uma palavra que eu venho pensando muito, e veio
A gente pode entender também que hoje as pessoas elas estão sem prudência, pelo fato de aproveitarem, eu falo isso até, aproveitarem essa situação toda, elas estão deixando de ir para a igreja, estão deixando de buscar o Senhor, e a prudência que eles tinham não tem mais. A Bíblia ela fala em Provérbios, fala em algumas passagens, a passagem, por exemplo, das 10 virgens, fala também a passagem do homem que construiu sua casa na areia e na rocha, e ele traz sempre termos sobre prudência e loucura. A gente pode entender, eu fui pesquisar esses dias prudência, eu entendi que a prudência é quando você sabe, você tem conhecimento, alguém te dá o conhecimento, ou você consegue conhecimento de alguma forma, e você obedece aquele conhecimento. E imprudência já é a mesma vertente ou o mesmo significado de loucura. A palavra traz algumas coisas, loucura, e algumas versões prudência. A gente pode ver, por exemplo, a parábola das 10 virgens. O Senhor ele vem falando sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes é aquelas que tinham um azeite em reserva, e as 5 loucas é aquela que levou só aquilo que tinha, não tinha mais, com isso apagou-se, e elas dormiram. Quando anunciou que vinha o noivo, elas acordaram, e aí as 5 loucas ficaram desesperadas porque não tinha azeite. Falaram, dá um pouquinho para as 5 prudentes. Elas falaram, não podemos, porque nós temos aqui para a gente. Se nós dermos para vocês, a gente vai ficar sem também. Vão comprar. Com isso elas foram. Quando elas foram, o noivo veio e levou as 5 prudentes. Muitas vezes nós não agimos com prudência em nossa vida. Como nós podemos agir com prudência em nossas vidas? Obedecendo os mandamentos do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, buscando. O pastor tem falado sobre santificação através desse estudo, e a santificação vem através da palavra de Deus. Se nós buscarmos, lermos a palavra de Deus diariamente, tivermos um devocional, que eu tenho certeza que os pastores sempre vêm falando, olha, leiam todos os dias, orem, jejuem. Se não tivermos isso em nosso dia a dia, o medo vem, aí tira a nossa alegria, tira a nossa paz, faz com que nós começamos a ficar com medo de coronavírus, com medo de assaltos, com medo de um monte de coisa, sendo que a palavra do Senhor vem trazendo o contrário. Vem falando da paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus, se nós orarmos. A gente está muito preocupado com esse coronavírus e deixando de pessoas que estão passando por necessidades, pessoas que estão passando por problemas dentro de casa. O inimigo está aproveitando. É engraçado, pastor, que a gente sempre vê o pessoal falando que agora que o homem ficou esses dias dentro de casa, ele está tendo mais briga, está tendo... Então, o inimigo tem colocado essas ideias, essas situações para trazer discórdia, briga entre casais. Muitos casais estão se separando, muitas famílias estão sendo desfeitas, muitos jovens e adolescentes estão sendo entregues ao homossexualismo, muitos jovens e adolescentes estão sendo entregues a tudo menos a Deus. Tudo menos a Deus. Nós como igreja, nós temos que buscar a presença do Senhor como exemplo para essa geração. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós não temos que ficar olhando para a televisão e ficar desesperado com o que a televisão está dizendo. Nós temos que olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia está dizendo. Nós temos que ver o que a Bíblia está dizendo, que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar e tem a nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus deixou para a gente. Aleluia. Não vamos ficar com medo, não vamos ficar desesperados. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. A graça de Deus veio para que a gente fosse salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso que a palavra de Deus tem trazido aos nossos corações.
Não podemos descansar, não podemos parar, não podemos deixar de ler a palavra. Se eu fico com a minha esposa, a gente fica tentando fazer como a gente pode ler a Bíblia. A gente vai ler agora um capítulo aleatório, ou a gente vai ler um livro, ou como a gente vai fazer? A gente fica pensando nisso, a gente fica preocupado. Além de ler a Bíblia, nós também temos livros evangélicos para que a gente possa ler. Além de livros evangélicos, nós temos músicas para que a gente possa ouvir. Nós temos que buscar diariamente ser ministrados pela palavra do Senhor. Nós temos que ser ministrados por Deus e não pelo que o mundo traz. Porque na hora que vier, ou na hora que alguém desesperado estiver ao nosso lado, a gente vai estar na paz que excede todo entendimento. A gente vai chegar, meu irmão, não fique assim, e trazer uma palavra para aquele. Eu tenho certeza que no seu trabalho deve ter alguém que está desesperado. Eu tenho certeza que na sua escola ou entre os amigos tem alguém que está desesperado. Na sua família tem alguém que está desesperado. Nós temos que trazer essa paz. Nós somos filhos de Deus. Amém. Essa paz que está em nós também temos que mostrar ao mundo, mostrar para aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos igreja. Nós temos que ser igreja lá fora, não só aqui. Nós temos que ser igreja lá fora. Amém? Amém. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, vamos nos colocar de pé.